No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai definir um operacional lucrativo para você poder de uma vez por todas ter lucros consistentes no mercado financeiro. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhum dos conteúdos que eu tenho trazido de segunda a sexta. Além disso, é muito importante que você me siga no Instagram, porque eu sou ainda mais ativa do que aqui no YouTube e eu posto conteúdo todo santo dia que com certeza vai te ajudar na sua jornada no mercado financeiro. Agora sim, vamos lá pro vídeo. Beleza, então vamos lá. Qual é a primeira coisa que vocês já têm que ter em mente? É que vocês precisam padronizar o operacional de vocês, porque é isso que vai dizer se vocês vão ter resultados sustentáveis a longo prazo ou não. Muitos de vocês, principalmente iniciantes, ficam vagando em várias estratégias. Por exemplo, em um dia viu que o gráfico estava mais tendencioso, então a pessoa vai lá e opera com linhas de tendência. Em outro dia, o gráfico estava mais lateralizado, então a pessoa vai lá e opera suporte e resistência. E isso te faz não aproveitar de fato os ciclos do mercado. E aí você não vai conseguir ter consistência nos seus resultados, eles não vão ser positivos no final das contas, tá? Então esse passo a passo que eu vou estar passando para vocês é justamente para vocês aproveitarem os ciclos do mercado e poderem de fato ter resultados consistentes e positivos. Isso não quer dizer que você vai ganhar todo santo dia, porque isso é impossível, mas quer dizer que no final o seu balanço geral ele tende a ser positivo, tá bom? Que você seguindo a risco é muito mais fácil que você consiga alcançar esse tipo de resultado que é o desejado por todo mundo que entra no mercado. Então, primeira coisa que vocês têm que definir é a questão do operacional propriamente dito. Como assim? Qual vai ser a estratégia que vocês vão estar utilizando para poder realizar as suas operações? Então, o operacional vai ser o primeiro ponto. Eu vou colocar aqui só um exemplo, tá bom? De suporte e resistência. Só que esse passo a passo ele funciona para qualquer operacional, é só vocês seguirem o mesmo passo a passo que eu vou estar colocando aqui para vocês, tá? Então, beleza, a gente definiu o operacional. A segunda coisa que a gente precisa também definir é a questão do tempo que a gente vai estar operando. Por exemplo, eu opero em M1, então a gente coloca aqui o tempo, tá bom? O tempo gráfico que a gente vai estar operando, vou colocar M1. E a gente tem que colocar a expiração também, porque, por exemplo, eu só gosto de operar para correção de M1, ou seja, sempre para a próxima vela de M1, enquanto tem gente que gosta de operar para a mesma vela, ou seja, retração. Então é importante que vocês também padronizem a expiração, o tempo de expiração da sua operação. O máximo que você padronizar vai te dar resultados mais consistentes e mais sustentáveis a longo prazo. Então, no meu caso, seria M1, expiração para a próxima vela. Show! Então aqui a gente já tem o nosso operacional e a gente já tem também o tempo gráfico que a gente vai estar operando, tá bom? E aí agora, qual é o terceiro passo? Nesse terceiro passo, a gente tem que começar a definir quais são os filtros e os gatilhos. E eles precisam também ser padronizados. Eu tenho um vídeo especificamente falando sobre filtros e gatilhos, que são basicamente regras de não entrada e regras de entrada. Por exemplo, no caso de suporte e resistência, eu coloco quais são os filtros que eu gosto de colocar. Eu coloco aqui, ó, não entrar contra a tendência, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês qual seria então esse filtro. Vamos supor que o gráfico ele está aqui fazendo uma pernada de alta, ele entrou aqui em uma tendência de alta. E em dado momento, o preço ele lateralizou. Então aqui a gente já sabe que é um excelente momento para a gente utilizar as regiões de suporte e resistência. Aqui, ó, a gente traçaria o nosso suporte, enquanto aqui em cima a gente colocaria a nossa resistência. Show! E aí, no meu operacional, qual é o tipo de entrada que eu vou preferir aqui, que eu vou priorizar? Seriam as entradas compradoras aqui, ó, por exemplo, terceiro toque, vamos supor que tivesse tocado, que é só um desenho para exemplificar para vocês. Então, terceiro toque eu pegaria aqui uma operação compradora. E por quê? Porque eu estaria operando a favor dessa tendência aqui, ó. Eu estaria tendo muito mais chance de operação vitoriosa, visto que eu estava indo a favor do movimento do preço naquele determinado momento. Então, esse é um filtro muito importante que vocês tenham no operacional de vocês. Um outro filtro que eu particularmente gosto bastante vai ser aqui, ó, o filtro da acumulação. Então, não entrar após uma acumulação do preço. E assim eu vou te mostrar agora o que seria uma acumulação do preço, para que você não pegue possíveis rompimentos, tá bom? Então, vou te mostrar aqui o que seria esse tipo de acumulação.
Vamos supor, então olha só, vamos supor que o preço estava aqui na sua tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fechou? Aqui, ó, topos e fundos ascendentes. E aqui em cima a gente tinha a nossa região de resistência. Vamos supor que você não tivesse o seu filtro em relação a não entrar contra a tendência, então você queria pegar uma operação nessa resistência. Só que antes do preço chegar nessa resistência, o preço ele acumulou, ele ficou chegando bem próximo, com várias velas próximas da região de resistência, ou poderia também acontecer em relação ao seu suporte, tá? E aí, por que é que eu não pego caso depois essa vela venha aqui, ou uma próxima vela venha aqui? Justamente porque é muito mais provável que esse preço rompa e comece agora a continuar nessa tendência de alta, que essa tendência ela se perdure. Porque o preço estava mostrando que nesse momento aqui ele estava com força suficiente, a força compradora estava potente o suficiente para manter o preço naquela região que na verdade já era para ela começar a derrubar o preço. Então é importante que vocês tenham cuidado quando acontecer movimentos de acumulação do preço. Show! Além disso, existem diversos outros filtros que você poderia estar ali determinando no seu operacional. Entretanto, já vou te dizer algo aqui bem importante. Eu te aconselho que você coloque no máximo 3 filtros. Por quê? No máximo 3 filtros. Muitas pessoas enchem o operacional de filtros e gatilhos e aí o operacional ele fica muito rígido, ele fica muito difícil de acontecer. E aí você vai passar ali 2, 3 horas para pegar uma ou duas operações e quando essa operação acaba sendo perdedora, quando você acaba tomando loss, o que faz parte, você fica muito mais frustrado e tende a quebrar a sua banca muito mais facilmente. Então, encher o seu operacional de filtros não quer dizer que ele vai ser um operacional melhor, mas que você tenha estrategicamente já tudo pré-definido e que você siga a risca todo santo dia, porque você vai estar aproveitando os ciclos do mercado, como eu já falei anteriormente. Então, põe no máximo ali 3 filtros, já é excelente. Além disso, a gente também tem que padronizar os gatilhos, que são justamente, basicamente, regras que vão te fazer entrar naquela operação. Então, aqui, ó, gatilhos. Nesse caso, ó, a favor da tendência. Além disso, tem um gatilho que eu gosto bastante, que é o pico de vela. Vou te mostrar agora. Vou colocar esses dois gatilhos aqui só para exemplificar para vocês, tá bom? E aí a gente já falou a favor da tendência, show. E o pico de vela, como assim? Vamos supor que aqui a gente tem uma região de resistência, show de bola. E aí o preço, ele estava aqui realizando a sua movimentação natural. E aí chegou perto da nossa região e quando chegou aqui a vela, ela veio dessa forma aqui, ó. A vela ela veio e deu uma esticada direto na nossa região de resistência, ou seja, foi um pico de vela, uma vela de força, ou seja, aquela vela que não tem nenhum ou pouquíssimo pavio. E aí, esse momento aqui é muito bacana para você poder realizar a sua operação de venda para a próxima vela. Então, aqui eu faria a minha operação de venda acreditando que o preço agora iria começar a cair, tá bom? Então, o pico de vela, ou seja, aquela vela de força que vai direto na sua região, para mim é um excelente gatilho, principalmente para quando você opera para a próxima vela de M1, como é o meu caso aqui, fechou? Então, a gente já falou sobre a maioria das coisas, sobre as coisas mais básicas, quando a gente está se tratando de padronizar um operacional, né? A gente já tem aqui o tempo, os filtros e os gatilhos, e agora a gente vai para um outro passo que também é muito importante, que vai ser justamente você já deixar pré-determinado o seu gerenciamento de risco. Por que é tão importante? Porque você precisa já ter atrelado ao seu operacional a forma que você vai gerenciar o seu capital. Então aqui, por exemplo, a gente poderia colocar o 2x1. Entretanto, aqui no canal eu já falei sobre, inclusive, o meu operacional, porque muitas pessoas não gostam do gerenciamento de 2x1, porque sentem que na primeira operação geralmente tomam loss e aí acaba se tornando inviável, porque depois que você toma o seu primeiro loss no gerenciamento 2x1, você já tem que sair do gráfico. Então, você também tem diversos outros operacionais, inclusive eu já passei aqui o meu para vocês no canal, vocês podem também assistir depois desse vídeo, só que o mais importante de tudo é que vocês tenham padronizado já juntamente com o operacional de vocês, tá? E aí agora a gente vai para a última parte que inclusive eu gosto bastante e que eu atribuí ao meu operacional. Como assim? Eu opero suporte e resistência, só que eu quis restringir ainda mais isso, porque suporte e resistência a gente pode traçar em diversas de milhares de regiões. Então, e aí eu defini que seriam apenas nas regiões extremas. Então, ó, apenas nas regiões extremas do gráfico.
e isso me deu bastante assertividade desde que eu determinei que as minhas operações seriam feitas apenas nas regiões de suporte e resistências extremas do gráfico. Então, eu faço um traçamento diferente, inclusive também passo aqui para vocês, e você já tem todo esse passo a passo destrinchado no canal para vocês estudarem e poderem definir qual vai ser o tipo de operacional, os filtros dos gatilhos, o tempo de vela que vocês querem, o gerenciamento, tudo isso de acordo com que vocês se sintam mais confortáveis, entretanto que vocês tenham padronizado para que vocês aproveitem o máximo possível dos ciclos do mercado e possam lucrar de fato com esse mercado. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e também de ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho trazido aqui de segunda a sexta. E também, se você ainda não me seguiu lá no Instagram, me segue agora, porque é muito importante. Eu posto muito conteúdo todo santo dia. Além de que a gente pode ter um contato mais direto, você pode tirar alguma dúvida comigo no direct, enfim. É muito importante que você me siga para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto. Até o próximo vídeo.